Muito bem, gente. Nós estamos vendo uma série de famílias, né, na Bíblia e aprendendo algumas lições com eles, né? E hoje tem uma família complicada, família do companheiro Jacó, né? O título é Agitada Família de Jacó e a gente vai ver que tem motivos para ter esse título aqui, né? Nós vamos ver a nossa agendazinha. O texto básico é de Gênesis 29:30 até o 30:24. Nós vamos cobrir esse texto aqui e ver alguns eventos aí. A gente vê, vamos começar vendo alguns problemas em casa, né? Desde a casa de Jacó. Vamos ver algumas questões em relação a Lia, em relação a Raquel. Vamos ver que por mais que as coisas caminhassem, a vida não estava melhorando muito não, né? E vamos fazer alguns momentos de reflexão. Vamos pensar o quanto nós somos diferentes ou parecidos e o que nós podemos aprender de lição com esse povo aí, né? Primeira coisa que a gente percebe é que Jacó já vinha de uma família que tinha lá seus problemas, né? A família lá tinha partidos, né? O Isaac amava o Esaú, porque o Esaú era caçador, era o cara que ia trazer caça e fazia uns pratos gostosos para Isaac, Isaac gostava. Jacó já era mais caseiro, ficava mais tempo com a mãe, então a Rebeca tinha sua predileção por Jacó. Então em casa eles já viviam esse lance de disputar a atenção de pai e de mãe ali, né? Agora isso começa a se repetir no outro nível, né? A gente vê o Jacó amava Raquel, trabalhou 7 anos para casar com Raquel, ganhou a Lia de noiva, né? Só foi descobrir no dia seguinte, e ele desprezava a Lia, né? Na verdade, ele era apaixonado pela Raquel. Trabalhou 7 anos, eu quero a Raquel. Na hora de casar, entregam a Lia para ele. Aí ele falou, não, eu quero é a Raquel. Tá bom, então, depois da lua de mel, você recebe a Raquel e vai trabalhar mais 7 anos, né? Hã? O que eu falei? Raquel. Raquel, é a Lia, né? Recebeu a Lia, depois de uma semana, recebeu a Raquel e trabalhou mais 7 anos, né? Então, o Labãozinho também era bom de bico, né? Ele, desde que ele aceitou o pacto com Jacó, de tipo assim, eu vou trabalhar 7 anos para você me dar a Lia, ele nunca teve intenção de dar a Lia em primeiro lugar, né? De dar a Raquel. Ele sempre pensou em entregar a Lia porque era a filha mais velha, era a tradição, casar primeiro a filha mais velha, depois a mais nova, né? Então, essa situação, né, de preferências assim continuava se manifestando na casa do Jacó também, né? Virou bígamo sem ter essa intenção, né? Porque o Labão passou-lhe a perna, não é? Então o que acontece? No versículo 30 mostra que passada, né, 7 anos de trabalho e mais a semana da lua de mel, ele finalmente recebe Raquel. E ele diz assim, Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Agora, olha só, a gente pega, olhando o panorama todo, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação, né? E começa com Sara estéril, com Rebeca estéril, e agora com Raquel estéril. Peraí, Deus, está escolhendo certo mesmo? Tem certeza? É dessa família que você quer construir uma grande nação, né? Eu acredito que Deus estava querendo mostrar quem está construindo a nação sou eu, não são vocês. Apesar das limitações humanas, eu vou construir uma grande nação, quando eu quiser, né? Então o que a gente viu? Jacó foi enganado pelo sogro. Lia e Raquel, do ponto de vista dela, elas se sentem usadas pelo pai como moeda de troca, né? Ah, você vai trabalhar 7 anos, legal, bacana. Pô, mais 7, ó, bacana, né? Tá legal.
Lia se sente desprezada pelo marido, que o marido descaradamente amava Raquel. Raquel se acha desprezada por Deus, porque ela era estéril, não deu a ela a capacidade de ter filhos. A comunicação nessa família, pela narrativa que a gente vê, narrativa bíblica, não era uma família que se comunicava muito, nem muito bem, né? Era falha a comunicação entre eles. A gente vê de vez em quando o povo tomando decisões sem conversar um com o outro, né? Eles não conversavam, decidiam e falavam, vai ser assim, né? E os conflitos decorrentes disso iam crescendo, e a gente vai ver alguns detalhes disso. E à medida que os filhos foram chegando, esses filhos eram troféus nessa disputa que havia entre as mães. Havia inveja entre Lia e Raquel, por causa de filhos ou falta de filhos. E à medida que os filhos vinham, eles eram usados como, olha, agora eu tenho um filho, eu tenho mais um filho, eu tenho mais um filho. Então, a gente vai dar uma olhadinha nas falas das mães, quando nascem esses filhos. Isso demonstra muito o que elas estavam sentindo, né? Vamos ver a Lia, né? Em Gênesis 29, 17, a gente lê, né? Os olhos de Lia eram sem brilho, nessa versão. Tem versões que falam olhos meigos, tem uma versão que fala olhos fracos, olhos tristes, depende da versão, usa um termo diferente. Mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Então, a Lia não era viçosa, parece que ela é o patinho feio da família, né? Não diz que ela era feia, só diz que ela não era tão viçosa quanto Raquel. E ela, que recebeu Jacó como marido depois de 7 anos de trabalho, ela sabia que não era amada, ela sabia que o marido era apaixonado por Raquel, na verdade. E a Lia começa a buscar o amor de Jacó, ela quer obter esse amor de Jacó. Isso acaba tornando para ela um ídolo. O objetivo da vida dela é conquistar o amor de Jacó, né? E uma coisa que o texto mostra para a gente é que ela estava sempre insatisfeita. Ela focava naquilo que faltava e não naquilo que ela tinha. Então nasciam os filhos e ela continuava falando assim, veio um filho, que legal, mas eu quero o amor de Jacó. As falas dela sempre demonstram ela buscando alguma coisa que ela não tinha e não vivendo e aproveitando aquilo que ela tinha, que eram os filhos que estavam chegando, né? Olha o que ela dizia a cada filho que nascia, que parece ser bem revelador, né? Nasceu Rúben. Ela disse, o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Agora eu tenho um filho, eu dei um filho para Jacó, agora ele vai me amar. Veja que o foco era o amor do marido, né? Aí nasceu o segundo filho, Simeão. O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Agora sim, agora vai dar certo. Quando nasceu Levi, certamente, agora vai, certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. E ela fala, não, agora vai. Agora veja quando nasce Judá, o discurso dela muda um pouco. O discurso muda. Quando nasce Judá, ela fala, agora louvarei o Senhor. Só que a atitude dela não muda. O discurso aqui no nascimento de Judá foi um pouco diferente. Parece que ela falou, deixa eu me focar e olhar para o lado certo, deixa eu olhar para o Senhor. E eu acho que Deus, para prová-la, fala,
Vamos ver, daqui para frente você não vai mais ter filho. Vamos ver como é que vai ser, se você vai me louvar mesmo, né? Isso, o que tem com a nossa vida, né? Alguém lê essa frase, please? Quando as expectativas a respeito do casamento são irreais, a vida pode se tornar uma espiral descendente de insatisfação e tristeza. Quando a gente se casa, a gente tem um monte de sonhos, tem um monte de expectativas, né? A coisa mais comum é você perguntar para uma pessoa, né, por que você vai se casar? A pessoa fala assim, para ser feliz. Não é bem assim. Casos que eu presenciei com colegas, né, assim. E daí você pergunta, e se não der certo? Separa. Fácil de resolver, né? Mas quando a gente se casa, a gente tem expectativas. Agora, se essas expectativas forem irreais, a gente vai ter problema. Se as nossas expectativas não estiverem alinhadas com o plano de Deus e com a realidade. O Ari costumava dizer, né, que moço, ele falava, o Ari Veloso, falava assim, moço. Ele dava os conselhos dele, tipo assim, você vai casar? Legal. Ó, lembra aí, sua esposa não acorda maquiada, não acorda penteada. Ela vai envelhecer. Presta atenção, né? Se você está casando só porque ela é uma linda garota, né? Isso vai mudar com o tempo. E pior, os homens envelhecem também, tá, gente? Então, a questão da gente alinhar as nossas expectativas em relação ao casamento pode poupar a gente de muita frustração. Entregar as nossas expectativas diante de Deus. Tem um casalzinho aqui, ó, recém-casados, aí, ó. Tem alguns solteiros por aí. Então, alinhe diante de Deus as suas expectativas de forma realista. Ou, se, mesmo para os casados, a gente tem que constantemente estar fazendo esse ajuste das nossas expectativas. E a gente, quando casa, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Pelo menos deveria ser assim. Se os dois estiverem trabalhando, dando o seu melhor para fazer o outro feliz, os dois vão ser felizes. Se um fica só sentado esperando ser feliz, Vamos ver do ponto de vista da Raquel. Raquel tinha o quê? Tinha beleza física, né? Depende da versão. A descrição da beleza de Raquel varia um pouco, mas todos eles concordam. A mulher era bonita. Mas ela era estéril. Filhos, naquele contexto, era o que tinha de mais importante. As famílias eram grandes, eram numerosas. Se refletia na herança que ia prosseguir dentro da família. E a expansão do clã através do crescimento da família. E a Raquel viu a irmã ter 4 filhos e ela nada. Ela tem inveja da Lia e ela fala, ô Jacó, dá um jeito nisso. Né? Não tenho filhos, né? Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou bravo. Veja se você já ouviu um discurso parecido com isso. Ele falou, por acaso sou Deus? Foi Ele que não permitiu que você tivesse filhos. Eu se garanto. Eu tenho 4 filhos com Lia. Foi Deus que não permitiu que você
tivesse filhos. Já viu um discurso parecido com esse há um tempo atrás, assim? A mulher que tu me deste, me deu o fruto. Eu só comi. Né? Culpando Deus, primeiramente, e depois a mulher. Aí a Raquel começa a ficar criativa, né? Fala assim, eu vou dar um jeito nesse problema. Não há registro de que ela tenha consultado a Deus a respeito dessa ideia brilhante que ela teve. Né? Ela fala, isso era aceitável no contexto da época, né? Que a serva dela gerasse filhos para ela. Os filhos seriam considerados filhos dela. Então ela encontra a solução. Ela fala assim, a Bila, minha serva, vai gerar filhos para mim. Né? Aparentemente não conversaram entre eles assim, o que você acha disso, Jacó? Deus, o que eu faço? Né? Não, aparentemente ela tomou essa decisão e falou, vai ser assim, vai ser desse jeito. Isso demonstrava uma certa imaturidade ainda deles, né? Raquel lhe disse, tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel chamou de Dan. Agora, de novo, olha aquela história do que elas diziam a cada filho que nascia, né? Pois disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu pedido e me deu um filho. Será que isso descreve de fato o que aconteceu? Porque, na verdade, quem tomou a decisão de usar essa alternativa foi ela. Não há registro assim, eu pedi a Deus e Deus falou assim, entrega a Bila. Não foi bem isso que está narrado, né? Bila engravidou novamente e deu a Jacó um segundo filho. Raquel chamou de Naftali, ou Naftali, sei lá. Pois disse, tive uma luta intensa com minha irmã e venci. De novo aquele conflito, aquela competição, aquela inveja de uma irmã com a outra. Né? O filho é de menos, o negócio é que agora eu venci a batalha com a minha irmã. Eu sou amada e dei filhos ao meu marido, através da Bila. O fato é que Raquel deu uma ajudinha para o senhor, né? Assim, senhor, já que o senhor está demorando para resolver o problema, deixa eu ajudá-lo. Será que a gente faz isso de vez em quando? Às vezes só, será que a gente faz isso? Eu já fiz várias vezes. Eu já fiz várias vezes. A questão toda é descansar em Deus. Mas muitas vezes as coisas não saem do jeito que a gente espera. A gente planeja, ora, entrega e Deus fica lá olhando. Ele ouviu? Ouviu. Ele quer tomar alguma decisão, quer tomar alguma atitude na hora? Talvez não. Pode ser que ele queira me ensinar a esperar. E descansar em Deus, para mim, é difícil. Não sei quanto a vocês. Para mim, é difícil. A gente entrega as coisas para Deus, 10 minutos depois, espera aí, senhor, está demorando muito, deixa eu que eu continuo com o controle da situação. É difícil. E há situações que demoram bastante tempo para ser resolvidas. E a gente tem que depender do Senhor, tem que esperar, tem que entregar isso para Ele. É fácil? Não, não é fácil, mas é um aprendizado. Faz parte do crescimento cristão. E a vida não está melhorando, né, gente? Só está complicando lá. Aí está o Jacó. Eu tinha colocado a foto de um Jacó mais jovem, mas daí o Udo nos lembrou na semana passada que Jacó tinha 77 anos nessas alturas aí, né? Então, acho que foi procurar uma foto do Jacó um pouquinho mais velho lá. Então, Jacó tinha, nessas alturas, ele tinha 2 esposas e 2 concubinas.
pelo menos Bila, essas alturas já era, né? A Raquel não tinha filhos, a Bila tinha dado 2 filhos para ele, Lia tinha dado 4 até o momento. E a coisa continua complicando, né? A Lia tinha parado de dar filhos, né? 4 filhos, daí secou. A Raquel sem filhos. Falou, legal, um expediente legal aqui. Bila, vai ser o meu backup. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, teve uma ideia, original pra caramba, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Aí nasceram os filhos de Zilpa. Gade, quando nasce Gade, versículo 11 do capítulo 30. Que grande sorte, ela diz. Quando nasce Azer, como sou feliz, as mulheres dirão que eu sou feliz. Sempre o foco para fora, né? Sempre o foco nos outros. Os outros vão olhar e vão dizer, nossa, como ela é feliz, teve mais 2 filhos. O foco dela sempre está assim, né? Está nos outros. Primeiro ela queria, em termos de buscar o Senhor, buscar o amor do marido. Depois, no último, ela falou assim, agora eu vou louvar a Deus. Mas olha a atitude que ela tem depois. De novo, tentando resolver o problema. De novo, não. Tentando, como a irmã, resolver o problema do jeito dela, né? E essa competição entre as irmãs continuava, né? Demonstrando que ainda era uma família imatura, que tinha problemas de comunicação, que não sabia lidar direito com os problemas que tinha. Bom, agora, vamos ver aqui. Isso aqui é para nerd nível 2, tá? É fácil, essa é facinha. O nível máximo é tipo Gava, é nível 5. Tá? Mas isso aqui é nível 2, é facinho. Tem um episódio narrado no capítulo 30 que é interessante, né? Sobre as mandrágoras. Mandrágoras, o que são mandrágoras? São plantas, né? É uma planta que, se vocês se lembram, né? Harry Potter e a Câmara Secreta, de 2002, tem uma aula de herbologia sobre como cuidar, né, das mandrágoras. A mandrágora tem as lendas a respeito, diz que é afrodisíaco, diz que é tipo um amuleto também, e assim vai. Então, quem assistiu Harry Potter, talvez se lembre dessa cena em que eles estavam lá tendo aula de como cuidar das mandrágoras. A mandrágora tem essa fama porque dizem, né, que a raiz dela tem feições, parece traços humanos, né? Agora aqui, esse é nerd nível 1. Nerd nível 2 agora. Quem assistiu Labirinto do Fauno, de 2006, do Guilherme Del Toro, a protagonista chama-se Ofélia, e a Ofélia coloca uma raiz de mandrágora embaixo da cama da mãe dela que está prestes a dar à luz. Porque também é tipo assim, Nossa Senhora do Bom Parto te acompanha, então tá aqui a raiz de mandrágora vai ajudar você nesse momento, né? Mais uma vez aparece a mandrágora. Ah, e essa aqui é uma foto real de uma raiz de mandrágora mesmo, né? Então parece gente, né? Tem olhinhos, narizinho, boquinha, bracinho, perninha, uns cabelinhos. Parece gente isso aí. Alguém consegue ler? Certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia, por favor, dê-me alguma das mandrágoras seu filho. Lia, porém, respondeu, não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as de meu filho? Raquel propôs, em troca de algumas, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse,
essa noite que você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Raquel se deitou comigo. Deus respondeu das orações de Lia, que engravidou novamente, e deu a Jacó o quinto filho. Que coisa estranha essa narrativa, né? Essa narrativa, que coisa engraçada. Talvez na época já houvesse essa lenda, né? Essa superstição a respeito das mandrágoras. E não dá para saber se Lia queria, quando recebeu as mandrágoras, pensou em usá-las para isso, né? Eu parei de ter filhos. Opa, quem sabe umas raízes de mandrágora aqui vão ajudar no processo. E a Raquel, a mesma coisa, queria as raízes de mandrágora, porque ela também não tinha filhos. Pode ser que a Bíblia não deixa claro se era isso que estava na cabeça delas, mas o que eu achei interessante é essa discussão. Quem manda em casa, né? A Lia falou assim, a Raquel falou assim, deixarei que Jacó se deite com você essa noite. Pode levar esse objeto sexual para você hoje, eu deixo que que o Jacó se deite com você hoje. E a Lia, quando vai falar com Jacó, que estava no campo, não estava sabendo de nada, de mandrágora, de coisa nenhuma, a Lia fala para ele assim, paguei por você com as mandrágoras. Gente, quem é que manda nessa casa? Que confusão que é isso? E a situação vai ficando assim complicada, né? Cada vez mais complicada. Bom, com ou sem mandrágoras, e o autor do livro que a gente está usando como base, menciona que talvez a essa altura o Jacó já não dormisse mais com Lia. Né, tivesse só se dedicado a Raquel, tivesse abandonado Lia, já teve lá seus 4 filhos, fica aí, né, e eu vou continuar aqui com quem eu gosto. Né? Não sabemos. Então ela teve Issacar. E quando nasce Issacar, ela fala uma frase que parece não ter muito sentido. Né? Deus me recompensou por ter dado minha serva ao meu marido. Eu tive uma ideia, e Deus achou que a ideia era boa e me recompensou dando um filho. Que coisa esquisita esse discurso da Lia. Quando nasceu Zebulon, agora meu marido me tratará com respeito, afinal já lhe dei 6 filhos, sempre a busca pelo reconhecimento, pelo amor de Jacó. Antes era 3, a primeira vez que ela falou foi no 3º filho, né? Já dei 3 filhos, agora ele vai me amar. Agora já dei 6, vai me amar 2 vezes mais, né? Ela sempre buscando essa afeição. Então a Lia voltou a engravidar, depois de uma pausa, né? E agora, quem engravida é Raquel, finalmente. A gente vê que agora, de fato, Raquel estava buscando a Deus, parou de usar os subterfúgios de Bila, que estava ali, podia ter pensado de novo na Bila, mas aí ela falou, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel em resposta às suas orações, permitiu que se tornasse fértil. Não quer dizer que Deus tinha esquecido de Raquel. Essa expressão é usada também em relação a Noé, dizendo Deus se lembrou de Noé. Em relação a Abraão, em Gênesis 19, 29, diz Deus se lembrou de Abraão. A ideia aqui é ter um cuidado especial. Só que Deus ouviu a oração, mas falou assim, não é hora, Raquel, espera. Não, Bila não, espera, não. Que, aliás, já tinha sido feito antes, né? E por isso tem gente brigando até hoje, certo? Isaac, né? Ismael, estão brigando até hoje. Começou lá atrás essa sucessão de ideias brilhantes, assim. Mas aqui diz que ela tinha pedido a Deus, e Deus permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. E o que ela fala, Deus tirou a minha humilhação. E o chamou de José, pois disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Mal nasceu o moleque, gente. Espera um pouco, deixa desmamar o guri aí primeiro.
né? É sempre essa busca por aquilo que eu não tenho, né? Em vez de ser grato por aquilo que eu tenho. E às vezes a gente faz isso. Será que a gente faz isso, hein? De esquecer de ser grato pelo que a gente tem e ficar buscando aquilo que ainda não temos, né? Ou que talvez nunca venhamos a ter, né? Pode ser que Deus não vai atender todos os meus pedidos, né? Não é obrigado a fazer isso. E Raquel ainda levou 6 anos para ter o segundo filho, que ela chamou de Benoni, mas ela falece no parto e Jacó rebatiza, não. O que dizem é que ele acrescenta o nome de Benjamim ao nenê, né? Então ele passa a ser conhecido daí para frente como Benjamim. E ela morre no parto, né? Será que a gente é assim tão diferente, hein? Como família? Ou será que nós temos as nossas disfuncionalidades? Quer dizer, não quero dizer que... Será que nós temos 2 esposas e 2 concubinas, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas... será que há situações na nossa família que precisam ser tratadas e a gente está empurrando para baixo do tapete? Como será que está a nossa maturidade espiritual, emocional, relacional? Nossa comunicação, será que é assim? Hoje eu vi uma vez uma chargezinha que um casalzinho sai para jantar, pede uma mesa no restaurante, aí o cara está mexendo no celular assim, a mulher olha no celular dela, pip, toca lá. Você criou o grupo Mesa 12? Só para eles poderem conversar, trocar mensagens do grupo dos 2 sentados frente a frente ali, né? A gente vê pouca oração, pouca procura a Deus nessa narrativa de Jacó. A gente não vê ele erguendo altares de gratidão. As demonstrações quando nascem os filhos, normalmente não são de gratidão a Deus, mas com relação à minha satisfação pessoal, né? Já dei 3 filhos, já dei 6 filhos, agora eu vou ser feliz, né? Agora ele vai me amar. O episódio lá das mandrágoras e tantos outros, né, faz a gente pensar nessa questão da liderança do Jacó, que era fraquinha. Será que nós temos sido líderes espirituais dos nossos lares? Líderes de verdade, sob a liderança de Deus? O que a gente pode fazer para melhorar isso? A família de Jacó era forte nesse aspecto, né? Satisfação pessoal, focar não no Senhor, mas na satisfação pessoal. E a gente vê isso ao longo dos filhos que vão nascendo. Então, o desafio desse texto para a gente é a gente pensar o quanto há de disfuncionalidade na minha família que eu posso trabalhar. Em que eu preciso buscar a Deus para me orientar em certas coisas? Tem assuntos que são tabu em casa para conversar? Como é que eu estou em relação à liderança dos meus filhos no lar? O exemplo, né, que a gente dá, que as crianças imitam os exemplos. Isso acontece? Ou é só comigo? Nós desanimamos quando as coisas não saem quando a gente espera? Geralmente sim, né? Em vez de a gente falar assim, tá bom, vou esperar até que Deus decida resolver isso. Ou a gente fica, o que eu vou fazer agora para ajudar Deus? A impressão que dá isso é que Deus não dá importância devida àquele assunto. Isso é tão importante para mim, Senhor. Meu emprego, a escola que eu vou estudar,
com quem eu vou me casar. Essas coisas são importantes para o Senhor, tanto quanto são para mim. Parece que não, porque eu estou orando e o Senhor não responde. Deixa que eu resolvo. Para mim, isso é uma atitude que eu tenho que combater o tempo todo. Dentro de mim existe essa luta de entregar o controle para Deus e pegar de volta. Né? Parece que estou no banco do motorista, né? Às vezes, mas quero pegar o volante. Não, deixa, é para lá, senhora, vira para lá. Aqui. Não, ali, ó. Agora, essas coisas que a gente está esperando que aconteça, que a gente está pedindo, será que Deus não está respondendo do jeito que a gente quer, porque é uma coisa que de fato não vai nos aproximar de Deus e sim nos afastar dele? A gente toma decisões que a gente não tem condição de medir as consequências. Às vezes a gente quer fazer uma coisa com uma ideia em mente, mas a gente não sabe se de fato vai acontecer aquilo que a gente está planejando. Tem tempinho aqui, vou contar uma historinha. Em 81, não me lembro mais, a Yara e eu fomos para Mônaco, porque eu tinha uma proposta de emprego para trabalhar lá. E fomos para lá, fiquei no escritório, depois a Yara foi para Portugal, eu fui encontrar com ela lá, mas passamos basicamente um mês lá trabalhando. Foi uma entrevista de emprego de longo prazo, né? No final, a Yara já estava em Portugal, eu fui ver apartamento, já estava tudo certinho, escolhi o apartamento, estava tudo certinho. Isso foi no fim do ano, nós voltamos para o Brasil e falamos, agora a gente tem que ir, mas a gente pensando, tem os pais da Yara que são velhinhos, né? Minha mãe também já estava com uma certa idade na época, tem problemas para a gente ir, mas Deus abriu essa porta, parece que está escancarada, né? Precisava de alguém com a minha especialização para trabalhar em Mônaco para atender alguns países da Europa. Nossa, parece legal isso aqui. A gente tinha certeza que isso era a vontade de Deus. Falei assim, Deus não tem uma agência de turismo, Ele tem uma agência missionária. Então Ele não está me levando para passear em Mônaco, Ele está me levando porque Ele quer que a gente esteja lá. O que será que Deus quer da gente lá? No final voltamos para cá, mudou o ano fiscal, cancelaram tudo, parou tudo. Nós não fomos. Foi frustrante, né? A gente estava pensando que aquilo era uma porta que Deus já tinha dito que estava aberta, mas Deus falou assim, não. Agora, se a gente tivesse ido, o que teria acontecido com a gente nessa situação? Será que a gente teria permanecido firme na fé? Será que o que poderia ter acontecido num país diferente, num país estranho, sem amigos por lá? Como teria sido a nossa vida se a gente tivesse ido para lá? Não dá para saber. Não dá para saber. Então, às vezes, Deus vai responder a nossos pedidos, nossos planos, de um jeito diferente que a gente planejou. E aí entra essa questão, para esperar em Deus, às vezes é difícil. Uma pergunta que ajuda é essa, né? Nessa situação, o que Jesus faria? Né? Tem até aquelas pulseirinhas, né? O QJF, né? O QJF, o que Jesus faria? Para a gente se lembrar de perguntar isso. Nessa situação, o que Jesus faria? Em Meus Passos que faria Jesus, aquele livro. O livro Em Meus Passos que faria Jesus, né? Agora, nós não gostamos de esperar, né? Nós preferimos agir para garantir o resultado. Nós temos as nossas bilas e nossas zilpas como alternativas para resolver problemas que surgem em nossa vida. E às vezes a gente não quer esperar, né?
Ou às vezes a gente escolhe a resposta e fala, Deus, é essa a resposta que eu quero, né? E ainda agradece. É. Obrigado porque eu tive essa ideia tão brilhante sozinho. É só comigo que acontece isso, não, Ingrid? Vocês estão quietinhos aí? Só comigo não, né? Não. E o que significa então esperar em Deus? Alguém definiria esperar em Deus? O que é esperar em Deus? Acho que confiar que ele vai ter a melhor resposta, mesmo eu não sabendo qual, nem quando. Mesmo que eu não goste, né? Muitas vezes. A gente às vezes acha que esperar é ficar sentado sem fazer nada. Não, você fica confiando. Confiar despende um tempo, uma energia. Né? Orando, lendo, conversando com pessoas sábias. Né? Isso já é uma ação, né? Buscar o conselho de outras pessoas, né? Orar muito, né? Descansar sem ansiedade. Sem ansiedade. Mas isso exige um trabalho constante de renovar diante de Deus essa questão. Eu confio no Senhor. Né? Tô de volta, né? E na família do Jacó? Tinha muita disfuncionalidade. A gente se identifica, de alguma forma, com essas disfuncionalidades. Algumas coisas que a gente viu lá que pode se aplicar a qualquer família, né? Pouca oração, liderança fraca do marido, gratidão, pouca gratidão, a comunicação quebrada, né? Falta de sentar para trocar umas ideias e discutir, planejar juntos. Deus nos permite fazer planos, né? Ele que vai dar a resposta certa no final. Mas Ele nos permite fazer os planos. Mas não, eu faço os meus, depois chego lá e descarrego, né? Vai ser assim, tá? Então seria interessante se a gente pudesse pensar, né, em termos de como eu posso melhorar o relacionamento no meu lar. Orar mais, conversar mais, ser mais aberto para ouvir ideias, ou eu estou sempre certo? Então o desafio que essa lição nos traz é esse, a gente pensar sempre há espaço para melhorar o relacionamento no lar. Sempre há espaço. Até o dia que o Senhor voltar, tem como melhorar. Agora, se você ficou um pouco confuso com a família do Jacó, só para esclarecer um pouquinho, né? Está lá o Jacó, Lia e Raquel, suas esposas, Zilpa, a serva de Lia, e Bila, a serva de Raquel, né? Então, olha só. Primeiro, Lia teve 4 filhos, né? Rubem, Simeão, Levi e Judá. Depois, Bila teve 2 filhos para Raquel, né? Aí a Lia teve aquela brilhante ideia, eu vou imitar minha irmã, e Zilpa deu mais 2 filhos, Gad e Azer. Pois Lia volta a engravidar, o episódio das mandrágoras, Issacar, Zebulon, e teve mais uma filha, Diná. Pouco se fala de Diná, porque na verdade a linhagem, na época, né, se dava através dos filhos. Então, teve uma outra filha chamada Diná aqui, que só é mencionada en passant, assim, né? E finalmente Raquel teve José e Benjamim. E aí estão numeradas as tribos de Israel, de 1 a 12, que na verdade foram 13. As tribos de Jacó. Por quê? Alguém sabe por que as 12 tribos foram 13, na verdade? Não? Por causa dos filhos de José. Na verdade, não existe a tribo de José. Existe a tribo de Manassés e de Efraim. Né? Que Jacó
quando estava morrendo, falou assim, seus filhos são meus, vão ser considerados meus filhos. Né? Então, falou, os outros filhos que você tiver são seus, mas esses dois são meus, daqui. E ele adotou os filhos de José, então, na verdade, em vez de José, tinha dois, Manassés e Efraim, e aí nós temos 13 tribos. Agora são consideradas meias tribos. Por isso que chega na conta e fala são 12 tribos. Mas tinha 13 patriarcas, na verdade. Parece muito Jesus e os discípulos, né? É 12 que vira 13 por causa de Paulo. Então, só para esclarecer um pouquinho dessa família meio complicada, nasceu filho para tudo que é lado, só para a gente saber quem são os meninos que deram origem às tribos de Israel.